Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar com você a bendita palavra do Senhor. É uma alegria poder estar aqui me dirigindo a você mais uma vez, em especial no dia de hoje. É o dia onde nós nos reunimos para trazer em memória o sacrifício de Jesus Cristo. Nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Por isso, desde já, você aí que nos acompanha, você que já foi orientado e talvez se você não foi orientado, ainda há tempo. Você pode separar aí o pedaço do pão, o suco de uva e procure chamar toda a sua família para que juntos nós possamos celebrar a ceia do Senhor daqui a alguns instantes. Então, ainda dá tempo para que você possa, se você não tinha separado os elementos da ceia, você pode separar. Nós estamos fazendo esse culto mais uma vez online. Não estamos podendo fazer as reuniões presenciais, então por isso a orientação foi que você separasse os elementos da ceia para que você e a sua família possam participar da mesa do Senhor aí na sua casa. Deus, Ele está contigo. Deus, Ele se faz presente aí aonde você está. Então não se esqueça, hein? No final, nós estaremos celebrando, participando do corpo e do sangue. Eu estou aqui, você está aí, mas nós somos um só corpo, ok? Então, que o Senhor te conceda graça no nome de Jesus Cristo e que nós possamos aqui, daqui a pouquinho, participar da Santa Ceia. Ainda em tempo, presta muita atenção. Nessa semana, você que está aqui na cidade de Nova Lima, ou Raposos, Riacima, cidades aqui ao entorno, nós teremos 24 horas de oração, onde nós vamos participar por meio do aplicativo Zoom. Então você se prepare, eu vou anunciar a partir de amanhã, vou estar anunciando qual será esse dia, mas provavelmente vai ser de quarta para quinta. De quarta para quinta, às 0 horas, nós estaremos dando início a um relógio de oração. Nós já estamos orando, cada um no seu lugar, na sua casa, estamos nesse processo de 24 horas de oração durante 30 dias. Esses 30 dias terminam na sexta-feira. Então, um dia antes de terminar esses 30 dias, você que está aqui dentro da grande BH, você vai poder participar. BH, Rio Acima, Raposos, participar por meio do aplicativo Zoom. Como é que funciona? Nós já fizemos isso há mais ou menos um mês atrás, 20 dias atrás. Eu vou disponibilizar o link e aonde você estiver, no horário que você pode, várias pessoas já estão participando conosco desse relógio que deram o nome, então você simplesmente vai continuar orando nesse horário que você deu o nome. A diferença é que vai ter uma sala por meio do Zoom. Então você entra ali naquela janelinha por meio do link que eu vou mandar para você e você vai participar no seu horário. Você simplesmente entra ali ao vivo e as pessoas vão estar todas orando no mesmo propósito, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. De hora em hora vai ter ali um líder, um pastor, que vai estar conduzindo esse horário. Então, não se esqueça, além de você estar nesse propósito já de 24 horas, onde você já está orando na sua casa, ou se você não está, é uma oportunidade para você poder fazer parte desse tempo, nós teremos essa sala ao vivo. Na última experiência que tivemos foi um tempo tremendo, fizemos envolvendo toda a região norte e nordeste do Brasil, e nós temos vários testemunhos de pessoas que estavam no hospital, familiares que estavam lá com um ente querido no hospital e começou a acompanhar esse período de oração ao vivo ali no hospital. Enfermeiros participando, médicos participando, familiares que nesse momento, onde às vezes fica ali tão isolado, mas tiveram aquele consolo de perceber que pessoas estão ali orando. Então você vai poder pegar o link pelo seu celular, aonde você estiver, 24 horas, vai ter esse grupo de pessoas ao vivo que vai estar orando. E você vai poder, de repente, mandar o pedido ali na hora também, e vamos clamar por você, ok? Então, de quarta para quinta-feira, de 0 hora de quarta-feira até 11 horas da noite, de quarta-feira, antes de virar aí a quinta-feira, nós vamos estar clamando ao Senhor, mas você vai receber esse link aí no nome
de Jesus Cristo. Eu te abençoo desde já e te convido para estar conosco, porque, como eu disse, na sexta-feira encerra. Sexta-feira a gente está terminando esse propósito que nós fizemos de 40 dias. Certamente as respostas, elas estão a caminho. Deus, ele permanece sendo um Deus fiel. Eu quero fazer aqui agora a nossa declaração de fé, orarmos apresentando todos vocês que nos ouvem e apresentando no nome de Jesus Cristo essa ministração dessa noite também, para que Deus, ele continue falando comigo e com você. Lembrando, durante esses 40 dias nós começamos essa série Vitória no Deserto. E hoje é a nossa 9ª ministração consecutiva desta série Vitória no Deserto. Na quarta-feira teremos a última ministração, inteirando então 10 ministrações consecutivas sobre essa série Vitória no Deserto. Terminando essa, voltaremos agora com um novo tempo. Deus já trouxe algo no meu coração nessa noite, quando eu estava ali no meu horário de oração, às 4 horas da manhã. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado nessa nova série. Mas ainda temos 2 mensagens, a de hoje e a de quarta-feira. E eu convido você a participar conosco. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, então. Pai, no nome de Jesus Cristo, mais uma vez aqui eu louvo o teu santo nome, agradeço ao Senhor, bendigo ao Senhor pelo privilégio de poder estar aqui neste momento, Pai. Pai, obrigado por cada pessoa que está nos acompanhando nesse momento. Que venham sobre essas pessoas a graça do Senhor, o favor do Senhor, a bênção do Senhor, Pai. Abra o entendimento de cada pessoa para que ela possa receber a Tua palavra, receber compreensão da Tua palavra. Da mesma forma que o Senhor falou comigo através da ministração dessa palavra, fala com o Teu povo em nome de Jesus Cristo nesse tempo, Pai. Eu oro, como temos feito costumeiramente aqui, cada uma dessas pessoas que talvez estejam enferma, ou com um ente querido enfermo, ou até mesmo, como eu acabei de compartilhar aqui, estão ali acompanhando os seus entes queridos. Meu Deus, que esse tempo de deserto passe no nome de Jesus Cristo, que o Senhor levante essa pessoa em nome de Jesus Cristo, que está ali nesse leito de enfermidade, que o Senhor fortaleça os seus familiares em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Nesse momento, o Senhor derramou o sangue do teu Filho por nós. Não existe barreira, não existe dificuldade que não possa ser vencida ou superada, porque o Senhor já venceu tudo isso por nós na cruz do Calvário. Então fortalece o teu povo no nome de Jesus, traz direção, orientação, conselho, que venha o poder do Senhor sobre nós mais uma vez. Pai, orienta-nos nas tomadas de decisões em nome de Jesus, para que em cada tomada de decisão na nossa vida, as nossas decisões sejam pautadas na Tua palavra, direcionadas pelo Teu Espírito Santo nesse tempo, em nome de Jesus, que o Senhor seja exaltado e seja glorificado, Pai. Mais uma vez, eu abençoo todo o nosso corpo diaconal, eu abençoo os ministérios aqui da igreja, ministério infantil, ministério de adolescente, ministério de jovem, abençoo o ministério de louvor, eu abençoo os nossos líderes de célula, abençoo os nossos anfitriões, eu abençoo no nome de Jesus Cristo toda a área da ação social, abençoo a equipe da mídia, da sonoplastia, meu Deus, eu abençoo a área de artes, meu Deus, eu abençoo todos os segmentos ministeriais da nossa igreja, abençoa aqueles que estão sempre na recepção, ali ajudando, abençoa aqueles que estão lá no estacionamento, eu abençoo aqueles que estão na cozinha, abençoo no nome de Jesus Cristo, Pai, a nossa tesouraria, todas as áreas da igreja nós deixamos no Teu altar, eu abençoo os nossos pastores no nome de Jesus Cristo, que sobre eles esteja a Tua bênção, a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia, a Tua proteção. Meu Deus, nós oramos nesse momento por toda a membresia da igreja, todos aqueles que o Senhor nos confiou, meu Deus, onde estiverem, que sejam tocados, que sejam alcançados, que sejam fortalecidos, que sejam curados, que sejam renovados, em nome de
Jesus, eu abençoo os empresários, que o Senhor traga estratégia, que o Senhor os sustente no nome de Jesus Cristo, que esse tempo não os leve à falência, mas que venha a provisão do Senhor. Eu abençoo aqueles que de repente estão desempregados nesse momento, é uma porta que se fechou, mas o Senhor é a fonte, o Senhor pode usar outros canais, que venha a provisão do Senhor e que o Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus fiel, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Senhor, eu oro também por todas as igrejas que estão ao nosso entorno, tanto aqueles que estão aqui na Grande BH, Nova Lima, Rio Acima, Raposos, mas por todo o estado de Minas Gerais. Oro mais uma vez pelo nosso Brasil, que sobre a nossa nação esteja a bênção do Senhor. Eu oro aqui, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, pela Espanha, oro pela cidade de Nova Lima, oramos em nome de Jesus Cristo pelo Haiti, pela Suíça, por Portugal, oramos por todas as nações, que venha o renovo do Senhor e a resposta do Senhor, mas acima de tudo, ó Deus, está aqui a nossa nação, o Brasil, que o Senhor conduza o Brasil segundo o teu propósito, em nome de Jesus. Tu és o Senhor desta nação, nós te exaltamos e nós te glorificamos, nós bendizemos ao Senhor nesse momento. Obrigado, ó Deus, pela tua graça, obrigado, que venha nesse tempo o sopro do teu Espírito Santo nos hospitais, Pai, esvazia esses leitos, para que as pessoas elas possam, ó Deus, testemunhar, que venha o esvaziamento por meio da cura, por meio da restauração, por meio de pessoas que estão sendo saradas de maneira sobrenatural. Renova os médicos, renova os enfermeiros, abençoa todos aqueles que fazem parte da área da ciência, para que possam continuar sendo um instrumento do Senhor. Abençoe, Pai, essa vacina como instrumento, abençoa toda a medicação, ó Deus, que tem sido liberada aí também, todo o tratamento precoce, todas as áreas. O Senhor usa o que o Senhor quiser, porque Tu és a fonte, Tu és a solução. Agora o Senhor usa o que o Senhor quiser, Pai. O Senhor usou leprosos, o Senhor usou jumentos, Pai. O Senhor usa pedra se necessário for. Então nós não estamos preocupados com os instrumentos que serão usados, desde que sejam usados pelo Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Pai, os nossos olhos estão fitos no Senhor, por isso que vem a direção do Senhor em nome de Jesus. Abençoamos todos os canais que o Senhor queira usar, ainda que achem que não é um canal apropriado. Libera a Tua graça sobre esse canal, libera a Tua bênção sobre esse canal. Meu Deus, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor abençoar está abençoado, e a nossa confiança está na bênção do Senhor, na palavra que sai dos lábios do Senhor. Eu oro pelas nossas autoridades, mais uma vez, no nome de Jesus, em todas as esferas, em todas as esferas. Pai, lança por terra esse principado das trevas que tem causado divisão na nação, que tem causado, ó Pai, crise na política, por estratégias que são demoníacas, única e exclusivamente para alcançar o bel prazer de cada um deles. Pai, anula e frustra todo aquele que estiver legislando apenas em causa própria, mas que o Senhor levante homens e mulheres que trabalhem a favor da nação, a favor do teu povo, independente de onde sejam, que eles cumpram o propósito pelo qual foram colocados nesses lugares, servirem ao povo do Senhor, servirem à nação, em nome de Jesus, Pai. Por isso eu deixo todas as autoridades nas tuas mãos. Tu és o Senhor de todas elas. O Senhor estabelece e o Senhor remove, Pai. Que o Senhor traga a luz e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito importante nesse momento, mais uma vez, que você sempre se lembre. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Então ore, não seja aquela pessoa que deixa de orar ou deixa de colocar diante de Deus porque, de repente, você não concorda. Você não foi chamado para concordar, você foi chamado para orar.
Você pode até ter a sua opinião, mas a sua opinião ela sempre deve ser alinhada com a Bíblia. E a Bíblia é a nossa regra de fé. Por isso nós oramos para que Deus abençoe as autoridades, mas que Deus remova todos aqueles que fugiram ao propósito ou se esqueceram do propósito. Que Deus ele traga quem Ele quiser e coloque quem Ele quiser para servir a nação para o bem, para a honra e para a glória do Senhor. Queridos, nesse tempo dessa série Vitória no Deserto, como Deus tem falado ao meu coração e trazido ao meu coração sempre direções novas. Por isso que a palavra de Deus ela se renova, né, a cada manhã, e nós precisamos ler sempre, e Deus vai sempre trazer coisas novas ao nosso coração, porque não é um livro, é a palavra de Deus. E nesse momento, quando nós estamos aqui nesta 9ª mensagem da série Vitória no Deserto, eu queria falar um pouco sobre a importância dos conselhos e a importância de você saber a quem você ouve, qual conselho você ouve na hora da tomada de decisões. Por quê? Nós temos visto como que as pessoas nesse tempo têm sido confrontadas diariamente, cada um de nós temos que tomar decisões. Todos nós temos que tomar decisões. Eu mesmo, nesse momento, tenho estado envolvido por tantas situações que eu preciso tomar decisões. E como é que eu tenho tomado decisões? Eu vou falar para você aqui, mas não tenha dúvida, está aqui a palavra de Deus, é o nosso manual de fé. Deus nos deu o teu Espírito. O próprio Jesus diz que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. O próprio Senhor nos diz em Salmo 32:8, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que tu deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Então nós precisamos tomar decisões. Ficar em cima do muro é um problema. Você precisa entender. Deserto é um momento que você precisa tomar decisões. A vida está sempre te colocando em posições que você precisa tomar decisões. Mas tão importante como tomar essa decisão é saber a quem você está ouvindo. Porque Deus usa pessoas, Deus usa a sua palavra, Deus usa o Espírito Santo. Deus pode usar o que Ele quiser para falar com você. Mas o diabo também é astuto. E ele muitas vezes coloca pessoas no nosso caminho ou tenta influenciar o nosso coração para que na tomada de decisão nós possamos tomar decisões erradas que podem nos levar a morrer no deserto. E o meu propósito aqui na série, você lembra que nós temos falado, vitória no deserto. Eu oro para que você não morra nesse deserto. Oro para que a sua família não morra nesse tempo de deserto. Oro para que você, profissional, você que está enfermo, você que está doente, ou você que está empregado ou desempregado, independente da situação, que o deserto não vença você. Que você passe todo esse processo e que você chegue aonde Deus quer te conduzir em nome de Jesus. Para tanto, eu quero dar sequência aqui num texto que Deus tem falado também ao nosso coração, 2 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 23, e depois 2 Samuel 17, do 1 ao 14. Então, 2 Samuel 15, versículo de número 23, 2 Samuel 15, Samuel 15, versículo 23, está escrito assim. Então Davi disse, versículo 23, toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo também, e o rei, iam passando pelo ribeiro do Cedro, seguindo o caminho do deserto. 2 Samuel 17, do 1 ao 14 agora. Então nós lemos o 15, versículo 23, que fala que Davi e todo o povo que estava com ele ia para o caminho do deserto. E agora 2 Samuel 17, do 1 ao 14. Diz assim, depois Aitofel disse a Absalão, deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei, perseguirei esta noite a Davi,
Eu vou surpreendê-lo enquanto ele está cansado e desanimado. Farei com que ele entre em pânico, e todo o povo que está com ele fugirá. Então eu matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim, todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: chamem agora Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Husai chegou, Absalão lhe falou, dizendo: o parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você agora como nós devemos fazer. Então Husai disse a Absalão: desta vez, o conselho de Aitofel não é bom. Husai continuou: você conhece o seu pai e os seus homens, e você sabe que eles são valentes, e eles estão enfurecidos como uma ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, o seu pai é um homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha alguma baixa do primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como de um leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. E eu aconselho a toda pressa que você reúna em torno de você todo o Israel e desça de Dan até Berseba, reúna uma multidão como a areia do mar, e que você mesmo guie esse povo na batalha. Então, atacaremos onde quer que se encontrem e facilmente cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará ele nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. E se ele retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e nós a arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nem só uma pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Husai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Aconteceu que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel, para que o mal viesse sobre ele. Algumas coisas me chamam a atenção aqui nesse texto. Como nós vimos, Davi estava enfrentando um momento difícil, chamado um golpe de Estado, porque o seu filho Absalão tinha invadido a cidade de Davi, que era Jerusalém, e naquele momento em que Absalão, então, ele invade a cidade de Davi, o texto que nós lemos primeiro, do capítulo 15, verso 23, diz que Davi e todo o povo de Israel seguiu chorando pelo caminho do deserto. Eles seguiram o caminho do deserto chorando, ok? Nessa sequência, então, Deus ele vai nos mostrando detalhes. E um desses detalhes, depois que Davi ele vai para o deserto, é esse ponto que nós lemos do capítulo de número 17, onde a Bíblia diz que 2 homens estavam ali com o filho de Absalão. 2 homens, Husai e Aitofel. Esses 2 homens eram homens conselheiros. Esses 2 homens eram como se fossem aqueles homens que o rei costumava ouvir ou buscar conselho no momento da tomada de decisão. E qual era a tomada de decisão agora? Eles sabiam que Davi estava no deserto, sabiam que Davi estava cansado, porque o próprio Aitofel,
ele, no capítulo 17, versículo de número 1, ele começa a sua estratégia falando sobre isso. Davi provavelmente está cansado, está isso e está aquilo, e ele aconselhou, então, Absalão. Porém, o texto diz que Absalão, ele também quis ouvir o outro, que era Hussai. Por que ele quis ouvir? Porque era um conselheiro. E aí vem a primeira situação para mim e para você. Nesse tempo, quantas decisões, como eu disse, nós estamos precisando tomar. Uma hora manda você fechar, outra hora manda você abrir. Uma hora o seu comércio está aberto, outra hora o seu comércio está fechado. Uma hora você precisa decidir se você vai trabalhar ou se você não trabalha. Você precisa saber se você vai visitar uma pessoa sua no hospital ou se você não vai. Você precisa decidir se você tem coragem para ir no supermercado ou se você não vai. Você precisa decidir se você vai fazer uma caminhada, se você não vai fazer uma caminhada. São decisões. A questão não é o certo ou errado, a questão é que nós estamos envolvidos nesse momento por tomadas de decisões. E cada uma dessas tomadas de decisões envolvem risco. Por que envolve risco? Porque nós estamos cercados, entre aspas, nesse momento, por vários inimigos. E esses inimigos, a gente sempre precisa entender o seguinte: o meu problema não é com você, o seu problema não é comigo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra o diabo. Mas o diabo, ele usa pessoas e ele usa também circunstâncias. Então, hoje, a circunstância que nos envolve, qual é? A doença, a enfermidade, a contaminação. Essa é uma circunstância, é um inimigo que o diabo está usando, aliás, um instrumento que o diabo está usando para trazer um grande cerco sobre toda a nação. Mas por causa desse cerco que esse inimigo, chamado coronavírus, instrumento do diabo, está trazendo sobre toda a nação, aí vão surgindo outras situações também que vão causando desgaste. Como eu disse, surge a questão do desemprego, surge a questão da enfermidade, das pessoas doentes, surge a falta de insumo, a falta de vacina, surge as brigas no meio da política, surge as crises que vão se instalando a cada momento, crise na família por causa do isolamento, crise com casais que de repente já não estavam tão bem, crise onde nós estamos vendo, como vimos na televisão aí esses dias, né? Esse médico, um homem que fez juramento para poder salvar vidas, e agora ficou provado, está sendo provado, que ele, com o apoio da esposa, mataram aquela criança, um menino de 6 anos de idade. Aí você percebe quantos testemunhos que ele deu antes ali na TV, falando que não era ele, e a esposa também falou que não era ela, e que não era ele, ou seja, uma série de situações. Tudo isso vai trazendo cansaço, vai trazendo desgaste, vai trazendo dúvida, vai trazendo preocupação, é uma série de situações. Mas aí, a grande questão é, todo dia você precisa tomar uma decisão. Todo dia. Porque se você não pode abrir o seu comércio, se você não pode abrir a igreja, se você não pode fazer isso e aquilo, se você tem que ir trabalhar, se você tem que fazer uma caminhada, se você tem que fazer isso e aquilo, é uma tomada de decisão. E normalmente, a gente para ouvir outros. Por quê? Porque é natural. Às vezes você está na dúvida, e na dúvida você busca conselhos. E não é só isso, a nossa vida ela é cercada por tomadas de decisões. De repente você ganhou um dinheiro. Você tem que saber o que fazer com esse dinheiro. Porque por mais que você tenha ganhado um bom dinheiro, se você não souber administrar ou fazer um bom investimento, você pode perder esse dinheiro da noite para o dia. De repente, nesse tempo, você tem que tomar uma decisão de casa ou não casa. Eu vou casar nesse tempo de crise, eu vou casar sem aquela festa que eu queria, eu vou casar da maneira que eu não gostaria. É uma decisão sua, particular, não é mesmo? De repente, nesse momento, você tem que avaliar, eu vendo o meu negócio ou eu não vendo? Eu persevero ou eu não persevero? Compensa nesse momento? Então a nossa vida ela está cercada de tomadas de decisões. Você vê aqui que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando. Mas vamos avaliar algumas coisas dentro desse texto, porque tudo isso está acontecendo em um tempo de deserto, no caso de Davi, e eu estou sempre trazendo isso para o nosso lado aqui também. As pessoas hoje estão olhando para tudo quanto é lado, estão falando assim, pelo amor de Deus, só está piorando.
quantas vezes eu paro e penso que vai resolver, só está piorando. Mas nós estamos aqui, nesse momento especificamente, para trazer em memória o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus, ele sacrificou por mim e por você, mas ele resolveu o problema. Nós é que precisamos, nesse momento, agir conforme a palavra do Senhor nos diz, agir conforme Deus deixa para mim e para você como um manual. A Bíblia, ela é um manual para mim e para você. E essa própria Bíblia, ela diz o seguinte: tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, Deus deixa exemplos aqui de homens e mulheres que enfrentaram situações parecidas, iguais ou piores do que as que eu e você enfrentamos, mas Deus mostra os erros e acertos desses homens, para que eu e você não repitamos esses mesmos erros, mas para que eu e você possamos aprender e tomar as decisões certas. Vamos começar então avaliando esse texto que nós lemos aqui de 1 Samuel, capítulo de número 2 Samuel, capítulo 17, do versículo de número 1 ao versículo de número 4. A primeira coisa que eu percebo aqui é que nós precisamos tomar cuidado com os conselhos que visam a destruição e não o bem. Cuidado com os conselhos que visam a destruição e não o bem. Se você parasse nesse primeiro momento e falasse assim, como é que eu vou saber qual é o melhor conselho e qual é o pior conselho? Você tem que começar a avaliar isso. Esse conselho está visando o quê? Porque na história de Absalão, ele teve duas pessoas aconselhando ele. Esse homem chamado Aitofel, que estava aconselhando ele, mas ele teve também esse outro homem que estava aconselhando ele, que se chamava Husai. Então vamos ler aqui 2 Samuel 17, do 1 ao 4. Olha bem como é que começa o conselho de Aitofel. Analisa comigo. Disse Aitofel a Absalão. Então o primeiro conselheiro, ele disse assim: deixa-me escolher 12.000 homens, e eu me disporei. Ele está falando assim, eu até vou com esses 12.000 homens, e eu vou perseguir esta noite. Eu vou perseguir esta noite. E vou surpreendê-lo enquanto ele está cansado e desanimado. Pelo menos 3 coisas aqui você já deveria tirar da sua estratégia para ouvir um conselho. O conselho tinha um propósito de perseguição. Deus não nos levantou para perseguir as pessoas, querido. Ninguém. Deus não nos levantou para perseguir as pessoas, para causar destruição para as pessoas. Deus não nos levantou, querido, para percebermos o momento de cansaço e desânimo das pessoas e fazer uso desse cansaço e desse desânimo para desgraça. Esse Aitofel, antes, o conselho dele, a Bíblia diz que as pessoas olhavam para ele como se o conselho dos lábios dele fosse o próprio Deus aconselhando. Ok, tudo bem, então entenda bem, você pode ter pessoas que são homens de Deus, você pode ter pessoas que são mulheres de Deus, você pode ter pessoas que parecem ser homens de Deus e mulheres de Deus, mas como é que você discerne se você vai ouvir esse conselho ou não? Perceba o que esse camarada está fazendo. Ele disse assim, eu vou perseguir Davi. Eu sei que ele está cansado, ele sabia, ele estava usando isso para destruição. E ele falou, eu sei que ele está cansado e desanimado, e eu vou pegá-lo de surpresa. Olha mais o que ele diz, o texto diz assim, dando continuidade. Eu vou colocar ele, eu sei que em pânico ele vai fugir. Então eu matarei o rei. Irmãos, perseguição, aproveitar da desgraça do outro, que é o cansaço e o desânimo, com o propósito de matar. E talvez você pense assim, mas aí era uma estratégia de guerra. Mas então você precisa voltar de novo e pensar, a sua luta é contra quem?
A sua luta é contra o diabo ou é contra as pessoas? Quem te deu direito de se levantar para guerrear contra uma pessoa, se você não sabe o propósito de Deus nessa situação? A Bíblia diz que eu e você temos que ser testemunhas da verdade. A Bíblia diz que nós temos que ser um canal de bênção, um canal de restauração, um canal de vida. Eu disse aqui, quando eu falei de novo aqui sobre a área da política, sobre o governo, sobre qualquer um de nós, Deus não nos colocou em posição de autoridade para destruir. Deus não nos colocou em posição de autoridade para perseguir. Deus não nos colocou em posição de autoridade para fazer uso do cansaço, do desânimo, para acabar de destruir essa pessoa. Quem faz isso é o diabo. João 10:10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Esse é um papel do diabo. E o próprio Jesus, falando em João 10:10, ele diz assim: vós quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Percebe? Nós precisamos entender. É por isso que quando Jesus ele sobe ao monte ali com Pedro, Tiago e João, eles estão naquele momento da transfiguração, eles veem a glória do Senhor, mas de repente quando eles descem, e eles descem cheio de poder, cheio da experiência do Senhor, porque é impossível alguém estar ali desfrutando de revelações sobrenaturais do Senhor e não descer revestido de poder. Quando eles descem, os discípulos falam: Senhor, tem algumas pessoas que foram à frente para preparar algumas casas para o Senhor chegar, mas o povo não está querendo receber, não. E aí o que aconteceu? O João, que era um camarada conhecido como tranquilo, como simples, como humilde, o João falou: Senhor, deixa a gente mandar fogo nesse povo, deixa a gente orar, fazer uso do poder que o Senhor nos deu para poder destruir esse povo. O Senhor falou: você não sabe que espírito está em você, não? Você não sabe para que eu te coloquei, para que eu levei você, Tiago e o Pedro lá em cima? Vocês estiveram comigo. Você não está entendendo? Não foi para isso. Não foi para isso que eu dei poder para vocês. Está lembrado de novo do Pedro, lá no Getsêmani, quando as pessoas colocam as mãos no Jesus e Pedro passa a espada na orelha do Malco. E Jesus falou: Pedro, não é assim. Não é assim. Então eu e você precisamos entender como começar a discernir os conselhos que você ouve e os conselhos que você não ouve. Você tem que ter clareza para observar o que está nas entrelinhas. Você não pode ser ignorante. Você precisa ouvir e discernir. Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. A Bíblia diz que os lábios falam do que há em abundância no coração. O coração de Aitofel, que outrora era um conselheiro, como se fosse um conselheiro de Deus. Vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre o conselho dos lábios de Aitofel. Olha aqui, no capítulo de número 16, 2 Samuel 16, versículo de número 23, está escrito assim, olha, 2 Samuel 16, versículo de número 23, está escrito assim: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como a resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam o conselho de Aitofel. Eu vou repetir. 2 Samuel 16, verso 23. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Aí você fala de novo assim: pastor, então pronto. O Senhor próprio respondeu. O conselho de Aitofel era como a boca de Deus falando. Poderia ser. Poderia. Se o coração dele não tivesse se contaminado. Porque, como eu disse para você, eu posso ter começado a minha caminhada como um homem de Deus. O que faz a diferença é como eu estou nesse momento. Eu posso ter começado a minha caminhada como um leproso, mas o que faz a diferença é como eu estou nesse momento. O que faz a diferença é quem está com você. O que faz a diferença é como está o teu coração. O coração de Aitofel nesse momento era um coração que destilava ódio. Era um coração que destilava vingança. Era um coração que destilava mágoa. Por quê? Porque Aitofel, ele era o avô de Betseba. Aitofel, outrora, ele era um dos valentes de Davi. Mas acontece que tinha acontecido uma tragédia
na família dele. Por quê? Porque Davi tinha cometido adultério com Betseba. Qualquer pessoa ficaria chateado. Então o avô, nesse momento, estava magoado, estava chateado, estava triste, estava frustrado, estava decepcionado. Ok, não estou dizendo que isso não poderia acontecer. Qualquer um de nós poderia e ficaria assim. Mas aí é que está. O que fazer depois disso? O que fazer? Você vai continuar guardando a mágoa, você vai continuar guardando o rancor, você vai continuar guardando o ódio, você vai continuar tramando o mal. A Bíblia diz que não se paga o mal com o mal. A Bíblia diz que você não deve de maneira nenhuma ferir, porque a Bíblia diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Deus é o Deus que é juiz, Deus é o Deus que executa a justiça sobre todas as pessoas. O que acontece é que o tempo passou e Aitofel ficou procurando uma maneira de destruir Davi, por isso que o coração dele contaminou. Eu já disse para algumas pessoas, quando você se sente ferido, magoado, frustrado, mas você está querendo que o outro morra, que o outro se estrumbique, que o outro seja atropelado, que caia um avião na casa dele e tal. Isso é igual tomar veneno e querer que o outro morra. Quem vai morrer é você, porque o coração amagoado, o coração ferido, o coração frustrado, esse coração fica contaminado. Então você precisa começar a distinguir. Pastor, como eu ouço o conselho de uma pessoa? Observa o que ele está falando. Observa o que está nas entrelinhas. Nós temos que observar, irmão. O povo não é ignorante, não. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema nosso hoje é que roubar se tornou normal. Prejudicar o outro se tornou normal. Vingança se tornou normal. Perseguir para destruir se tornou normal. Tudo que é de ruim se tornou normal. Tudo se tornou normal. Então, hoje, as pessoas já não querem mais saber o que é certo. As pessoas querem fazer aquilo que dá na sua cabeça. São os seus próprios juízes. E sabe qual é o grande problema? A população está ficando assim. A população está ficando ignorante. A população está escolhendo seguir o mal e abandonar o que Jesus falou. Abandonar o propósito, que é fazer o bem sem olhar a quem. Mas nunca se esqueça, existe um justo juiz. Ele vai executar o juízo no final, seja com quem for. Porque ele é justo juiz. Os olhos dele estão sobre toda a terra. Então Aitofel era um homem de Deus, mas era um homem de Deus que estava com o seu coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de raiva. Um homem de Deus que agora queria matar, roubar e destruir. Por que matar, roubar e destruir? Porque ele queria matar Davi. Por que ele queria roubar? Porque ele queria ajudar Absalão a roubar o trono de Davi. Porque Absalão tinha roubado o trono de Davi. E por que ele queria destruir? Porque ele queria acabar com aquilo que Davi tinha, que era a reputação diante dos seus líderes. Porque ele mesmo falou, ele disse assim, olha o que ele disse assim, quando nós atacarmos Davi, quando nós fizermos ele fugir, quando nós tirarmos a moral dele diante do povo, o povo todo vai se voltar contra ele, não vai ficar uma pessoa sequer com ele. Então o propósito de Aitofel nesse momento era matar, roubar e destruir. Cuidado com os conselhos que você ouve, que são para matar, roubar e destruir. Cuidado com os conselhos que você ouve nesse tempo, que tem tom de vingança, que tem tom de aproveitar a fraqueza das pessoas para poder fazer uma coisa que tem aparência do bem, no final vai dar mal. Segunda coisa que eu percebo aqui, nesse texto, de como você distinguir se você ouve uma pessoa ou não. O próprio texto diz aqui, no capítulo de número 1, ele tinha o conselho de Aitofel. Aliás, no capítulo 17, verso 1, ele tinha o conselho de Aitofel. No capítulo 17, verso 5, agora ele quer também ouvir o conselho de Husai. Mas uma coisa me chama muita atenção aqui nesse texto. Olha bem o capítulo de número
16, versículo de número 23. Porque olha para você ver uma outra coisa, você não pode desconsiderar os fatos. Os dois eram homens de Deus, entenda bem, os dois outrora eram bons conselheiros. Mas olha como é que começa a história, o relato de Husai, no capítulo de número 17, versículo de número 7, está escrito assim: Então Husai disse a Absalão, irmãos, presta atenção. Então Husai disse a Absalão: Desta vez o conselho de Aitofel não é bom. A primeira coisa que nós podemos perceber, Husai ele não atacou Aitofel como conselheiro. Husai ele não olhou Aitofel ali como se fosse seu adversário. Não, ele poderia ter virado para Absalão e falou: você está louco? Esse Aitofel é maluco, esse Aitofel é vingativo, esse Aitofel... Não. Husai, ele reconhecia que o conselho dos lábios de Aitofel outrora era como se fosse um conselho que vem da boca de Deus. Mas ele diz, desta vez. Por que desta vez? Porque eu e você somos assim. Existem momentos que eu e você, apesar de sermos homens e mulheres de Deus, pode ser que a gente estejamos prestes a tomar uma decisão que a gente tem que parar e avaliar assim: será que dessa vez Deus está comigo como estava daquela outra vez? Será que dessa vez Deus vai apoiar o que eu estou fazendo como Ele me apoiou daquela outra vez? Será que dessa vez esse conselho está alinhado com a palavra de Deus? Porque tem gente que é tão ignorante, irmão, que ele pensa exatamente isso. Tudo que a pessoa te aconselha é certo. Não é. Eu falei aqui há um tempo atrás de um pastor aí, um grande homem de Deus, que um camarada assim, usado pelo Senhor em tantas situações que ele foi usado no passado, homem de Deus. Só que o conselho que ele estava dando aí no ano 2020, uma loucura, que ele disse que a palavra de Deus estava ultrapassada, ele disse que estava na hora de fazer uma revisão na palavra de Deus. Dessa vez o conselho dele foi um conselho do diabo. Desta vez o conselho dele é um conselho que não deveria ser ouvido. Dessa vez o conselho dele é um conselho de um louco. Dessa vez o conselho dele é um conselho que vai contra a palavra de Deus. Então entenda, não é porque a pessoa é um homem de Deus ou é uma mulher de Deus que você não deva avaliar aquilo que ele está falando. Cada conselho que você dá ou que você ouve, você deve parar e falar assim: vamos avaliar isso aqui com a palavra de Deus. Vamos avaliar. Quantas pessoas você conhece que começou tão bem na palavra de Deus, começou tão bem na obra de Deus, começou tão bem servindo ao Senhor, mas ao longo da caminhada esse camarada foi se desviando. E pode ser que ele passou a dar conselhos que não eram bons. Por isso, aqui quando eu e você olhamos, Husai ele foi claro. Ele disse, desta vez, versículo 7, ele é muito claro. Desta vez, capítulo 17, verso 7. Desta vez, o conselho de Aitofel não é bom. Por quê? Olha bem, o 16, 23, como eu te disse, 16, 23, está escrito. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Porém, dessa vez não era bom. Você precisa entender isso. Quantas vezes eu estou vendo gente aí que está ouvindo conselho de pastor, de pastora, que é só para poder engordar o seu ego. Pessoas te aconselhando a beber e você igual trouxa, enfiando a cara aí na bebida, enfiando a cara em outras coisas, pessoas te aconselhando a ser desonesto com o Senhor, e você aí fazendo tudo. Você é um ignorante, sabe por quê? Porque você não entende que dessa vez o conselho que essa pessoa está te dando pode não ser bom. Você está ignorando que você precisa alinhar o conselho que você recebe com a palavra de Deus, porque as pessoas podem se desviar do caminho. E olha uma outra coisa, o fato da pessoa se desviar do caminho não quer dizer que ele não seja um homem de Deus. Quer dizer que, de repente,
ele está escolhendo não permanecer como um homem de Deus, não permanecer como uma mulher de Deus. Ele está escolhendo não alinhar os seus conselhos e a sua conduta com a palavra de Deus. Porque, entenda, Saul, ele foi ungido de Deus. E mesmo quando ele estava no caminho errado, querendo matar Davi, ele não deixou de ser ungido de Deus. Ele apenas escolheu não ouvir Deus. Ele apenas escolheu não ser conduzido por Deus. Então não dava para você continuar ouvindo uma pessoa que estava indo contra os princípios da palavra de Deus. Então a maneira que você tem de saber, quando você tem duas pessoas para ouvir, você observa o conselho que ele está te dando com a palavra de Deus. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se essa pessoa que está te aconselhando, o conselho dela contradiz a palavra de Deus, sai fora, chuta que é laço. Sai fora, pode ter sido homem de Deus, pode ter sido mulher de Deus, mas nesse momento não está aconselhando segundo os princípios de Deus. E aí eu quero de novo aqui parar e falar para você de novo, em nome de Jesus. Não seja cego concernente aos conselhos que outrora grandes homens ou grandes mulheres de Deus, que antes lhe davam bons conselhos, se de repente começarem a te dar conselhos que não estão alinhados com a palavra de Deus, não obedeça. Porque dessa vez, pode ser que o conselho não seja de Deus. Pastor, mas eu fico na dúvida. Palavra de Deus. É por isso que você precisa seguir a palavra de Deus. É por isso que Isaías diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É por isso que Jesus, quando Jesus ele subiu, ele disse para os discípulos assim, vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Todo conselheiro na sua vida é temporário. O Espírito Santo é permanente. Todo grande homem e mulher que Deus colocou no seu caminho é temporário. Só o Espírito de Deus é para sempre. Aprenda a ouvir o Espírito de Deus, aprenda a conhecer a palavra de Deus, porque você vai alinhar os conselhos de homens e mulheres que Deus coloca no seu caminho com a palavra de Deus. Ok? Mas também, uma outra coisa chama a minha atenção aqui nesse texto. Isso aqui foi muito forte quando eu parei e eu avaliei isso aqui. Olha para você ver, o capítulo de número 15, versículo de número 31. Vamos acompanhar aqui. Capítulo de número 30, capítulo 15, verso 30 e 31. Capítulo 15, verso 30 e 31. Diz assim, olha. Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando. Ele tinha a cabeça coberta. E ele caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta, subiu chorando. Verso 31. Então, contaram a Davi que Aitofel estava entre os que conspiravam com Absalão. Por isso Davi orou dizendo, vem aqui, deixa eu te explicar. O texto diz que Davi estava subindo por um caminho do Monte das Oliveiras, ali, naquele local. O texto diz que Davi estava chorando. Irmão, Davi estava descalço. Sabe o que é isso? Davi era rei, mas ele não tinha casa mais. Ele não tinha nem sapato de rei. Ele não tinha roupa de rei, talvez. Ele não tinha nada, porque ele tinha sofrido um golpe de Estado. O texto diz que ele ia chorando. Eu não sei o que você perdeu na sua caminhada. Eu não sei o que você precisou deixar para trás nessa caminhada. Eu não sei o que roubaram de você nessa caminhada. Mas o texto diz que alguém chegou para Davi e falou assim, Aitofel, aquele que outrora era seu amigo, aquele que outrora era seu conselheiro, ele agora passou para o outro lado, ele agora virou um traidor, ele agora está com Absalão, aquele que tenta te matar. O texto diz que quando Davi recebeu essa informação, a primeira coisa que Davi fez foi orar. O que eu aprendo com isso?
Eu aprendo que você pode estar descalço. Eu aprendo que você pode estar desempregado. Eu aprendo que você pode estar nesse momento parecendo que está falido. Eu aprendo que você pode estar até doente. Eu aprendo que você pode estar sim sendo envergonhado. Eu aprendo que os seus grandes amigos talvez possam ter te abandonado. Eu aprendo que você pode ter perdido quase tudo na sua vida, mas perder a comunhão com Deus é escolha sua, porque Davi não tinha reino, Davi não tinha calçado, talvez Davi não tinha roupa de rei, talvez Davi não tinha quase nada, mas ele continuou fazendo uma escolha. A minha comunhão com Deus eu vou manter. No deserto, na crise, a primeira coisa que Davi fez quando recebeu uma má notícia, ele orou. Nunca perca a sua comunhão com Deus. Não dê desculpa para você não orar. Comunhão com Deus é escolha. Relacionamento com Deus é escolha. Deus é Deus dos montes, Deus é Deus dos vales. Deus é Deus que está com você no tempo da abundância e no tempo da escassez. Mas é você que tem que escolher falar com Deus em todo e qualquer momento. É escolha. Davi recebe essa má notícia. Davi poderia virar nesse momento e falar: miserável, filho do capeta, eu vou matar ele, eu vou destruir ele. Não! Quando veio a má notícia, quando veio a decepção e a frustração, a primeira coisa que Davi fez, ele orou. Ele orou. Por que Davi orou? E o que eu aprendo com isso de novo? Eu me lembro aqui novamente do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo de número 27. A Bíblia diz que Paulo estava num barco, Paulo estava ali prisioneiro, Paulo estava ali naquele momento com várias outras pessoas ali também, e veio uma tempestade. Já tinha vários dias que Paulo não via a lua, Paulo não via estrela, Paulo não via o sol, Paulo não via nada, a tempestade açoitando o barco constantemente. De repente, todas as pessoas que estavam ali começaram a pensar em suicídio. Por quê? Porque estavam perdendo as suas esperanças. Mas naquele momento de tentativa ou de pensamento de suicídio, a Bíblia diz que Paulo saltou no meio daquele povo e disse: não façam isso, porque o meu Deus, de quem eu sou e a quem eu pertenço, enviou o seu anjo essa noite. Ele disse: ninguém vai se perder. Sabe o que é isso? Mesmo na tempestade, Paulo tinha comunhão com Deus. Mesmo na tempestade, os anjos de Deus estão sempre prontos para servir aquele que escolhe manter a sua comunhão e o seu relacionamento com Deus. Escolha manter sua comunhão e seu relacionamento com Deus na crise. Você pode estar doente, mas você tem que orar. Você pode estar desempregado, mas você tem que orar. Você pode ter perdido a sua empresa, mas você tem que orar. Você pode estar vivendo o caos da sua vida, mas você tem que orar, porque tudo que você tem, tudo que você é e tudo que você virá a ser, vem do Senhor. Não perca a sua intimidade com Deus. Isso é sério. Isso é sério, porque nas entrelinhas a gente vai aprendendo. Veio a má notícia. No momento da má notícia, antes de Davi fazer qualquer coisa, ele orou. O texto é claro. Parte B do verso 31. E quando você mantém a comunhão com Deus e o relacionamento com Deus, você vai entender. Como eu disse, Davi poderia ter amaldiçoado Aitofel. Davi poderia ter feito tantas coisas naquele momento. Sabe o que ele fez? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho um Deus que me defende. Eu tenho um Deus que está no controle de todas as coisas. E ele orou. Na oração, ele fez um pedido. Presta muita atenção. O texto diz bem claro: ó Senhor, eu peço-te que transforme em loucura o conselho de Aitofel. Deixa eu chamar a sua atenção de novo aqui para um momento de oração. Nós estamos orando todos esses dias. Nós estamos clamando ao Senhor todos esses dias. Nós estamos esperando respostas de Deus todos esses dias. E eu tenho falado aqui, quando você ora,
você precisa esperar respostas. A grande verdade é o seguinte: eu quero saber se você está pronto para se posicionar da maneira certa no momento que as respostas vierem. Porque nem sempre a resposta vai vir de acordo com aquilo que você quer. A resposta vem segundo o propósito de Deus. Segundo o propósito. O apóstolo Paulo orou várias vezes pedindo que Deus livrasse ele daquele espinho na carne. E o Senhor falou: minha graça te basta. Meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Não quer dizer que Deus não respondeu. Deus respondeu. Ele só disse o seguinte: não vou tirar esse espinho. Mas ele disse: vou liberar graça sobre a sua vida para te sustentar. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter recebido um livramento de serem lançados na fornalha quente, mas não receberam. O que eles receberam? O quarto homem estava com eles lá dentro daquela fornalha. Eu e você precisamos entender essa realidade. A resposta de Deus não é aquilo que eu e você queremos. A resposta de Deus é o melhor de Deus para nós. A diferença é se você está pronto para caminhar sobre a palavra que Deus liberou. Mas aí, qual é o conselho que eu quero trazer para você aqui? Você está orando. Qual é o conselho que eu quero trazer para você? Vou repetir. Qual é o conselho que eu quero trazer para você aqui nesse tempo? Davi orou. Davi falou: Deus, confunde o conselho desse camarada. Deus, faz alguma coisa. Ele fez um pedido. O texto começa dizendo: pediu Davi ao Senhor. Orou Davi ao Senhor. No momento em que Davi acaba de orar, aparece uma outra pessoa. Essa pessoa era a resposta de Deus para aquele pedido que Davi estava fazendo. O que eu aprendo? Quando você ora, você tem que ficar ligado. Quando você ora, você tem que estar com os seus ouvidos ligados, com os seus olhos ligados, porque Deus pode enviar a resposta para você num frasco que talvez você não está querendo ou que você não percebeu, mas Deus sempre vai responder. Então, se você orou, fica ligado nos sinais, porque a resposta está a caminho. E vamos ver isso aqui. O texto é claro. O texto diz assim. Vamos ler o versículo de novo, o versículo aqui de número 31. Então contaram a Davi que Aitofel estava entre os que conspiraram com Absalão. Por isso Davi orou, dizendo: ó Senhor, peço-te que transforme em loucura o conselho de Absalão. Olha o verso 32, está na sequência. O texto diz: quando Davi chegou ao alto do monte, onde se costumava adorar. Analisa bem, querido, eu vou mostrar para você aqui. No versículo 31, quando coloca um ponto final é ponto final. Davi fez uma oração e a Bíblia não fala quanto tempo passou. Encerrou ali. Talvez Davi orou e Davi seguiu um processo, um caminho. Por que Davi seguiu um caminho? Porque o texto está dizendo aqui no versículo 32... quando Davi chegou ao alto do monte. Por quê? Porque ele estava numa caminhada. Ele estava no deserto, em direção a determinados lugares. E um desses lugares foi esse alto do monte. Então ele recebeu essa afronta, essa decepção no caminho. Ele absolveu, orou ao Senhor, continuou caminhando. Mas quando ele chegou ao alto do monte, onde se costumava adorar a Deus, onde se costumava, é uma coisa assim, impressionante, irmãos. O camarada estava no deserto, o camarada não tinha sapato, o camarada talvez não tinha roupa, o camarada não tinha esposa, o camarada não tinha os pais, talvez, para estar com ele, o camarada tinha perdido tudo, ele estava caminhando, mas na hora da crise, primeiro, ele sempre orava a Deus, porque ele se lembrava que Deus estava com ele. Eu me lembro de Jesus. A Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha onde nem repousar a cabeça, mas Jesus sempre encontrava um momento para parar e falar com o Pai, buscar direção com o Pai, independente de onde ele estava, independente, quer seja no momento da multiplicação dos pães, quer seja no momento onde ele recebe a resposta da morte de João Batista, em todos os momentos, Jesus sempre parava e encontrava tempo para
conversar com o pai. E o texto mostra aqui que Davi, nessa caminhada, é tão interessante, irmão. Irmãos, Davi poderia estar indo na direção de um oásis, porque Davi era um guerreiro, um camarada experiente. Davi sabia, talvez, os lugares onde tinha oásis, ali naquele deserto. Ele poderia ter ido na direção do oásis, ele poderia ter ido na direção da casa de um amigo, de um aliado. Ele poderia ter ido, de repente, na direção de uma outra caverna, como a caverna de Adulão, um lugar que servisse de abrigo. Não, mas o texto aqui ele é muito claro. O texto diz assim: quando Davi chegou ao monte, onde se costumava ou se costuma adorar a Deus. Eu não quero dizer que aquele lugar foi um lugar específico, mas Davi tinha costume de orar a Deus nos montes. Assim como o povo de Israel naquela época, eles tinham o costume de orar a Deus no monte. Davi vai para um monte, ele vai para um lugar como costumava ou como era costume orar. Eu quero fazer para você uma pergunta. Será que você tem o seu lugar onde você costuma orar? E aqui eu estou acabando de dizer de novo, eu não estou falando de quarto, eu não estou falando de sala, eu não estou falando aqui de cozinha, eu não estou falando de nenhuma situação, eu estou falando é o tempo de oração. Poderia ser no vale, como poderia ser no monte. Ele diz como se costuma, era uma prática. Davi tinha a prática da oração. Então ele procura um monte, como de costume, e vai orar. Agora, sabe o que me lembra? O texto diz aqui, ó, quando ele chega lá, quem que se aproxima dele? Eis que Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele de manto rasgado e com terra sobre a sua cabeça. Quem era Husai? O segundo conselheiro. Quem era Husai? Aquele segundo conselheiro que Deus estava levando ali. Porque da mesma forma que no deserto aparecem pessoas para serem maus conselheiros na sua vida, Deus sempre vai colocar no seu caminho homens que são bons conselheiros. Mas sabe aonde Davi encontrou com os bons conselheiros? No lugar da adoração, no lugar da oração. Eu quero saber, onde é que você está buscando conselho? Onde é que você está buscando os seus conselheiros? Aonde você está procurando pessoas para te aconselhar? Husai encontrou com Davi no lugar onde se costumava orar. Aonde você encontrou ou tem encontrado as pessoas que têm te aconselhado no tempo de deserto? E sabe por que é muito importante você parar e observar isso aqui? Porque quando o texto diz que Davi encontrou no lugar onde se costuma, Davi estava indo no local para orar. Aí eu me lembro novamente de Zacarias, pai de João Batista. A Bíblia diz que mesmo ele não tendo filho, mesmo ele já sendo avançado em idade, mesmo a sua mulher já tendo cessado o período de gravidez, o texto diz que Zacarias foi cumprir o seu sacerdócio. Zacarias foi oferecer sacrifício a Deus no templo. Na hora do sacrifício dele. E sabe o que ele fez? Ele compareceu no local da oração, diante do altar do incenso, mesmo não tendo recebido filhos, mesmo sendo velho, mesmo já estando cansado e esgotado, ele não deixou de comparecer no lugar da oração. Tem muita gente buscando conselho, buscando ajuda em outros lugares que Deus não está. Tem muita gente buscando direção, buscando porta aberta, buscando parcerias, buscando aliança no inferno. Você está cavando um poço que você não vai conseguir sair dele. Se você quer ajuda, vai encontrar com o Senhor no lugar da oração. Se você quer ajuda, vai procurar seus companheiros de oração. Se você quer ajuda, vai para dentro do seu quarto orar. Se você quer ajuda, vai orar com sua esposa, vai orar com seu marido, vai orar com seus filhos, vai orar com seu discipulador. Encontre com pessoas que estão orando, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está, ali o Senhor vai entrar com a provisão, querido. Deus estava trazendo uma provisão para Davi. Um falso tinha ficado para trás, mas agora estava chegando um amigo leal, um amigo fiel, Husai, no lugar onde se costumava adorar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cuidado.
Você que está perdendo o costume de estar com as pessoas de oração. Cuidado. Você que perdeu o costume já, vou falar aqui com transparência, perdeu o costume de estar nos grupos de oração, de estar nos GCs, onde a gente se reúne para compartilhar a palavra de Deus. Você perdeu o interesse de estar nos GCs. Pastor, porque outrora era muito bom quando a gente estava ali todo mundo junto, um perto do outro. Não, sabe por quê? É porque você ia lá só por causa da comida, você ia por causa do bolinho, você ia por causa da coxinha, por causa do refrigerante. Agora, como é online, não tem coxinha, não tem refrigerante, você não vai. Deixa eu te explicar, não tem coxinha, não tem refrigerante, mas a presença de Deus não está limitada ao online. Você está aqui, a pessoa pode estar lá nos Estados Unidos, o mesmo Deus que está aqui está lá. Quando nós nos reunimos em torno do nome do Senhor, Deus se faz presente. Não deixa o diabo colocar essa armadilha no seu coração. Você não tem mais comunhão com o seu grupo de louvor. Por que eu não tenho mais comunhão com o meu grupo de louvor? Porque a gente se reunia para a gente poder ensaiar para o culto. É isso aí, era para ensaiar. Porque se você quisesse continuar reunindo para adorar, você pode chamar esse grupo aí no online e fala, vamos adorar ao Senhor aqui, ó. Vamos celebrar ao Senhor nesse momento. Por que você não está reunindo com o seu corpo diaconal, com aqueles que fazem parte da sua equipe? Porque nós nos reunimos para servir lá no templo, no altar. Ei, isso aqui é só parede, você é templo do Senhor. Continua reunindo com a sua equipe, valoriza os relacionamentos. Deus está te dando estratégia. Se reúne online, se reúne na sua casa. Sabe o que é isso? É você entender. Tem hora que você tem que se adaptar, mas o que vai fazer a diferença é o costume. Você tem costume de orar? Você tem a prática da oração? Você se habituou a isso? Falei aqui agora. Vamos fazer um Zoom com 24 horas de oração agora, essa semana. Será que você vai dar desculpa? Pastor, não gosto por causa disso, não gosto daquilo. Mas você se assenta para ver novela, para ver filme, para ver programa. Você se assenta para ver um monte de coisa na internet, aonde você está. Por que você não pode abrir o seu aplicativo e participar de um tempo de oração, onde Deus se faz presente, independente de onde você estiver? Por quê? Por que naquele momento do online, Deus, de repente, não pode colocar uma pessoa que vai ser resposta na sua vida? Instrumento de Deus na sua vida para te abençoar. E eu quero finalizar mostrando isso aqui para você. Olha bem o que a Bíblia diz aqui. Presta atenção, o texto diz assim. Olha o que Davi continua dizendo. Quando esse homem chega ali, verso 33. Davi lhe disse, se você for comigo, você será um peso para mim nesse momento. Mas se voltar para a cidade e disser a Absalão, eu serei com o rei, eu serei, ó rei, o seu servo, como no passado eu fui servo do seu pai, assim agora sereis meu servo. Você poderá me ajudar a frustrar o conselho de Aitofel. Olha o que Davi estava falando com Husai. Ele disse assim, eu entendo que você é um instrumento que Deus vai usar. Você é a resposta da minha oração. Porque Davi tinha orado, falando, Deus, frustra os planos de Aitofel. E agora aparece Husai naquele local. E Davi fala, eu creio que você pode ser esse instrumento de Deus. Você pode ser essa resposta de Deus. Agora vamos ver o coração desse homem. Olha bem para você ver. O texto diz assim, versículo de número 35. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão ali com você. Conte a esses sacerdotes tudo que você ouviu no palácio real. Lá estão também os filhos deles, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles você pode me mandar notícias de todas as coisas que ouvirem. Olha o verso 37. Então, Husai, amigo de Davi, foi para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Deixa eu te explicar um negócio aqui. Sabe quem foi esse Husai? Ele não foi só um amigo. Ele foi um companheiro leal. Porque Davi estava fugindo da cidade, porque a vida dele estava correndo um risco. Absalão queria matar ele. Sabe o que Davi pediu? Davi pediu assim, se você quer ser meu amigo, se você realmente é a resposta de Deus que eu pedi, fica na cidade. Porque eu preciso saber o que está acontecendo lá dentro. Sabe quem que Husai se tornou nesse momento? Ele se tornou um infiltrado.
Ele se tornou um camarada que estava aliançado com Davi, mas que escolheu correr o risco, porque a vida de Hussai estava correndo risco. Se ele fosse descoberto ali, se Absalão de repente avaliasse e falasse, olha, alguém que estava lá com Davi te denunciou e falou que ouviu isso de você, ele poderia matar, mas não. O texto diz que enquanto Davi saiu, porque ele não tinha para onde ir, ele encontrou um amigo leal, que disse o seguinte, eu vou ser os seus olhos lá, eu vou ser a sua perna lá, eu vou ser a sua cobertura lá. Você precisa de amigos que no tempo da crise, eles estejam dispostos a correr risco por você, mas sendo resposta de Deus. Você precisa de amigos que estão dispostos realmente a pagar o preço por você, mas como resposta de Deus. Não como inimigos. Essa era a diferença do conselheiro. Por isso que para nós encerrarmos aqui, quando você volta agora para o capítulo de número 17, você vai perceber a diferença entre Aitofel e Hussai. Aitofel era um ex-amigo, era um ex-homem de Deus, era uma pessoa que estava aconselhando, mas não seguia mais os princípios de Deus. Hussai, ele preferiu, mesmo sabendo que Davi não tinha mais reino naquele momento, mesmo sabendo que Davi não tinha nem sapato, mesmo sabendo que Davi tinha perdido quase todas as coisas, ele continuou reconhecendo, vou ficar do seu lado, porque eu sei que você é homem de Deus, eu sei que Deus está com você, e eu sei que o melhor lugar para eu estar é ficar do lado de homens e mulheres que mesmo na crise, mesmo no deserto, permanecem em comunhão com Deus. Ei, eu tenho uma palavra para você aqui nesse momento, nesse tempo de crise. Escolha ficar do lado de pessoas que às vezes estão perdendo tudo, até o calçado, mas não perderam a comunhão com Deus, não perderam a intimidade com Deus. Sabe por quê? Esse jogo vai virar. E aquele que estiver do lado dos amigos de Deus vão ser abençoados, porque é assim que Deus faz. Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Nós estamos aqui diante da Santa Ceia. Jesus, ele tinha 12 discípulos. E houve um momento onde os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles chegaram diante de um antigo amigo, antigo discípulo de Jesus. Ofereceram para ele ali prata, lucro momentâneo. Ofereceram para ele a guarda pretoriana que estava ali. Ofereceram para ele o privilégio, a honra de estar do lado daqueles sumos sacerdotes ali, para que ele traísse Jesus. Sabe o que esse Judas, que era discípulo, fez? Ele trocou a proteção de Jesus, dos anjos do Senhor, pela proteção daqueles soldados. Ele trocou a honra de estar do lado do Filho de Deus, pela honra dos sacerdotes que estavam ali e daqueles escribas. Ele trocou a luz de Deus, que era Jesus que disse, eu sou a luz do mundo, pelas tochas que estavam ali naquele momento da traição. Sabe como é que esse homem terminou? Enforcado. Sabe o que aconteceu com o dinheiro que ele recebeu? Jogado fora, porque não valia nada. Cuidado para você no tempo de deserto, não trocar sua salvação por ouro e prata. Não trocar sua lealdade, a sua fidelidade ao Senhor por ouro e prata. Cuidado com quem você está ouvindo nesse tempo de deserto. Judas estava sentado na mesa, ouvindo Jesus todos os dias. Ele preferiu ouvir os escribas, os fariseus e os sacerdotes. Quantos conselhos Jesus deu para Judas e para os discípulos assentados naquela mesa. Judas escolheu desprezar o conselho de Jesus, porque Jesus não tinha nada, né? Jesus entrou ali montado num jumentinho e falou, esse cara não é de nada. Desprezou aquilo. Ficou com a glória dos sacerdotes. Sabe o que Judas perdeu? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, aqueles 12, aqueles discípulos que estavam com ele,
eles vão reinar com Jesus sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Judas abriu mão daquilo que aparentemente Jesus não tinha naquele momento, que era o natural. Para ele ter algo no natural, mas ele perdeu aquilo que era eterno. Aquilo que ninguém vai roubar dele. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as pessoas que você está ouvindo nesse momento. Eu quero orar por mim e por você nesse momento. Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui nessa noite, diante desses elementos da ceia, que representam o corpo e o sangue de Cristo. O teu Filho Jesus, ele derramou o sangue por nós e ele prometeu: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso eu sei que nesse tempo de grande crise que nós temos vivido, o Senhor está conosco. E eu quero pedir ao Senhor, nos ajude a não abrir mão da Tua presença. Nos ajude a continuar nutrindo a Tua presença. Nos ajude a continuar ouvindo a voz do Senhor através do Teu Espírito Santo. Eu oro por essa pessoa que me ouve nesse momento, que talvez, como aqui falamos, perdeu tudo, ou está perdendo tudo, ou está tendo que abrir mão de tantas coisas. Pai, mas que essa pessoa não abra mão da Tua presença. Que essa pessoa não abra mão da comunhão e do relacionamento com o Senhor. Porque no final, é isso que vai fazer a diferença. Que essa pessoa, Deus, se tiver se desviado dos caminhos do Senhor, que ela seja reconciliada com o Senhor nessa noite através de Jesus Cristo. E se talvez não tinha confessado o Senhor como único e suficiente Salvador, que essa pessoa esteja aceitando agora, nessa noite, e que através do sacrifício do Teu Filho Jesus, essa pessoa esteja tendo acesso àquilo que é eterno e o seu passado esteja sendo apagado em nome de Jesus. Preste atenção. Antes de nós participarmos aqui do pão e do suco da uva, que é o corpo e o sangue, você pode enviar o seu nome e o seu telefone, o número do seu celular, para esse número que está aparecendo na tela. Nós sempre pedimos isso, por quê? Porque nós queremos fazer contato com você. Nós queremos te ajudar nessa caminhada. Nós queremos, no nome de Jesus Cristo, ser um instrumento de Deus na sua vida nesse tempo tão difícil, para que você não fique no meio do caminho, mas para que você continue seguindo ou para que você recomece. Então manda o seu nome e o seu número para esse telefone aí, nós faremos contato com você. Mesmo se você não estiver aqui na Grande Belo Horizonte, Nova Lima, Rio Acima, Raposo, se você estiver em outra cidade, pode mandar o seu número para esse número aí, nós faremos contato com você e vamos te abençoar em nome de Jesus Cristo, ok? Nós vamos agora participar da ceia. Eu tenho aqui os elementos da ceia. Eu tenho esse pão, que simboliza o corpo. Eu tenho esse cálice com o suco da uva, que simboliza o sangue. 1 Coríntios 11 diz: porque eu recebi do Senhor. Nunca se esqueça, nós recebemos do Senhor. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Comei em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o sangue da nova aliança. Bebei em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão ou beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Ele não disse: examine, e se de repente tiver alguma coisa errada, você não come. Ele disse: examine, se você perceber que tem algo errado, confesse ao Senhor. Por quê, pastor? E se o Senhor te buscar nessa noite? E se o Senhor te buscar nesse momento? Se essa for a última oportunidade que você está tendo para participar dessa mesa, você precisa ter consciência e convicção de que você estará ceando para sempre com o Senhor na glória. Então eu quero, no nome de Jesus, cear com você. Nunca se esqueça, se você está aí na sua casa, ceie com a sua esposa, ceie com os seus filhos, faça parte da mesa do Senhor nesse momento. Pai, aqui nós temos o pão que simboliza o corpo.
Eu oro por cada uma das pessoas espalhadas por todo o mundo, pessoas que têm sido afetadas, afligidas pela doença e pela enfermidade nesse momento. Eu oro por aqueles que estão me acompanhando nesse momento, Pai. Senhor, libera sobre essas pessoas saúde do Senhor, sara essas pessoas, mas que nós também possamos, em nome de Jesus Cristo, Pai, renovar o compromisso com o Senhor como corpo de Cristo nesse momento. Coma do pão nesse momento. Aqui nós temos o cálice com o suco da uva que representa o sangue. É apenas um suco de uva, mais nada. Mas é um memorial. E pela fé, eu quero orar nesse momento. Você que vai participar agora e vai beber deste cálice, no nome de Jesus, quando esse simples suco de uva aqui, que eu repito de novo, é apenas um suco, mas pela fé, simbolicamente, quando esse suco estiver descendo pela sua garganta, que você traga em memória o sangue de Jesus correndo pelas suas veias e por todas as áreas do seu corpo, e pela fé pede ao Senhor, me cura de toda doença, de toda enfermidade, me sara de todo mal. Fala, Deus, eu sei que é só um suco, mas eu trago em memória a cura do Senhor, a restauração do Senhor, a vida do Senhor correndo nas minhas veias e sarando, renovando todos os órgãos do meu corpo. Beba do suco. O cálice está vazio. E todas as vezes que você se lembrar dele vazio, se lembre de algo. Quando Jesus derramou sangue por você na cruz do Calvário, ele disse, está consumado. Tudo que precisava ser feito foi feito. Toma posse da bênção do Senhor e de tudo que Jesus conquistou por você e por mim na cruz do Calvário, em nome de Jesus. A última coisa, como nós sempre fazemos aqui. Se você ouviu essa palavra, e essa palavra falou de conselhos, eu quero novamente te dar o último conselho que eu estou sempre dando aqui, nesse momento que nós estamos falando dos dízimos das ofertas. O texto diz que, o texto que nós acabamos de ler, lá de 2 Samuel, capítulo de número 15, é muito interessante. O texto, ele diz que Davi estava descalço. Eu vou ler de novo. 2 Samuel 15, versículo 30. Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. O povo estava seguindo um rei que não tinha nem calçado naquele momento. Mas eu não preciso falar para você como é que terminou a história de Davi. Porque o que faz a diferença é quem estava com Davi. Se mantenha fiel ao Senhor. Mesmo no tempo da escassez, no tempo da crise, no tempo da dificuldade, não coloque os seus olhos naquilo que parece que você não tem hoje. Apenas acredite que Deus, além de te sustentar, Ele vai fazer infinitamente mais do que você está pedindo, pensando ou imaginando. Deus devolveu para Davi tudo que Deus tinha para ele e muito mais. Os dízimos são assim. Dízimo é fidelidade. Você devolve como um ato de fidelidade porque tudo é de Deus. Mas você entende que você deve ser fiel, porque o Senhor disse que os dízimos devem ser trazidos na casa do Senhor. A oferta é generosidade, é o seu coração. Eu oro no nome de Jesus, para que você seja achado fiel.
Eu, mais uma vez, estou testemunhando aqui porque eu sou testemunha da verdade. Muitas pessoas nesse tempo têm nos procurado, como eu tenho orientado na igreja. Se você quer consagrar o seu dízimo e a sua oferta, você pode nos procurar em casa, ou você pode procurar os nossos líderes. Já falei aqui, cada um dos pastores são homens leais, fiéis, que eu confio. Você pode levar os dízimos até eles, se você quiser entregar o seu dízimo em espécie, para que eles orem, para que nós oremos. Ou se você também quer devolver por meio das redes sociais, então você pode fazer o seu depósito e enviar o comprovante aí por meio desses números que se encontram na tela. Que você seja achado fiel e que o Senhor te sustente e que venha a virada do Senhor na sua vida. Não se esqueça, essa semana, na quarta-feira, a última mensagem da série Vitória no Deserto, é a 10ª mensagem. E também, nesta semana, o nosso link da oração, 24 horas de oração. Deus te abençoe no nome de Jesus e que permaneça te sustentando. Até a próxima.